A partir do versículo 1. Hebreus é um livro que está lá depois de Timóteo, Coríntios, Filipenses, Colossenses, a partir do versículo 1. Amém? Que diz assim, vamos ficar de pé só para a gente fazer reverência à palavra. Que diz assim, temamos, portanto, que, sendo nós deixados a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que em algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei minha ira, não entrarão no descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, o descanso, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar. Não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entraram alguns nele e que, por causa da desobediência, não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouviste a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a ponto de dividir a alma e espíritos, junta e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Amém?
Amém, Deus. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Queridos, hoje essa palavra, ela vem nos ensinar sobre a promessa do descanso em Deus, a salvação da vida eterna. Ainda está aberta a porta, mas ela vai se fechar. Vai haver um momento em que ela vai se fechar. E nós não devemos repetir os erros dos israelitas. Por quê? Porque os israelitas, amados, eles saíram lá do Egito, da escravidão, com a promessa de herdar a terra prometida, porém, não receberam a promessa por quê? Porque desobedeceram a Deus, porque murmuraram, porque reclamaram, porque não tiveram fé. Mesmo vendo tudo que viram Deus fazer, não tiveram fé. Porque às vezes, queridos, nós vemos os milagres de Deus na nossa vida, mas no momento da dificuldade, nós esquecemos tudo que já vimos Deus fazer. E ao invés de ser grato, nós murmuramos. Então nós perdemos a fé. A palavra de Deus expõe profundamente as intenções humanas. A palavra de Deus expõe tudo que nós temos dentro de nós. E é de dentro do ser humano que se origina as motivações e os propósitos. Então lá em Mateus 15:19 diz: porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas coisas que contaminam o homem. Então, querido, é de dentro de nós que procede as coisas ruins. É daqui de dentro. Não é do mundo, sabe? A gente vê no mundo, mas é de dentro da gente que sai. Entendeu? É nós que colocamos para fora. Então eu posso até ver no mundo as coisas, mas eu tenho a opção de escolher o que eu vou querer colocar dentro de mim, o que eu vou querer cultivar dentro de mim. Eu tenho essa opção. Amém, igreja? Então aqui no versículo 1, onde nós lemos, não temamos, portanto, que, sendo nós deixados a promessa de entrar no deserto, no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. A gente precisa, queridos, levar a sério a promessa da salvação. A gente precisa crer que nós temos uma promessa de salvação. Por quê? Porque a gente busca descanso e paz aqui na terra, nesse mundo. A gente quer isso aqui. Mas a gente vai entender no final dessa palavra que aqui a gente não vai ter isso, a gente não vai encontrar isso. Aqui nessa terra a gente vai encontrar em Cristo Jesus forças para enfrentarmos as adversidades, para lutarmos, guerrearmos contra o inimigo das nossas almas, contra as coisas mundanas, mas a gente vai encontrar força em Cristo. Nós vamos conseguir entregar o nosso fardo e lutarmos com Ele junto. Mas a gente não vai encontrar esse descanso aqui. Esse descanso a gente só vai ter depois, sabe? Só lá na vida eterna. Então nós não podemos falhar como os israelitas. Porque os israelitas morreram no deserto sem salvação. A gente não pode falhar como eles. Então a gente precisa crer em Jesus. A gente precisa crer nessa salvação. Não podemos falhar. Então, esse descanso que Cristo fala aqui na palavra, não é um descanso físico, sabe? É um descanso espiritual. É um descanso que Deus de paz em Deus.
a certeza de vida eterna em Deus, conquistada através de Cristo. Entende? Aqui a gente consegue viver nesse mundo sem ter ansiedade, crise de ansiedade, sem ter depressão, se nós tivermos fé o suficiente em Cristo. Porque, gente, não é fácil viver aqui, não. É difícil. Mas se eu quiser viver do meu jeito, do meu modo, sem ter Cristo na vida, eu não vou muito longe, não. Eu vou pirar, eu vou surtar, eu vou deprimir, eu vou enlouquecer, eu vou ficar como... Eu esqueci até o nome do Gadareno, andando em sepulcros, porque não é fácil enfrentar esse mundo sozinho, sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus. Mas aquele que descansa em Cristo alcançará todo tipo de descanso. A gente alcançará não só o espiritual, mas a gente encontrará o descanso físico, o descanso mental, porque a gente também cansa a mente nesse lugar. A gente começa a pensar muito em tudo. Eu preciso resolver isso, eu preciso de dinheiro para isso, eu preciso pagar aquilo. Como é que vai ser isso para fulano? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo no meu trabalho? Como é que eu vou enfrentar fulano amanhã? Amanhã mesmo eu vou trabalhar? Eu estou pensando como é que eu vou olhar na cara de uma pessoa no meu trabalho. Cara, mas eu tenho que olhar. E eu tenho que olhar e eu não posso odiá-la ainda. Você entende? Eu tenho que olhar e eu tenho que perdoar. Eu não posso odiar. Porque se eu cultivar aqui dentro de mim o ódio, quem vai perder sou eu. Não vai ser ela. E quando eu cultivo o ódio aqui, quem perde a presença do Espírito Santo sou eu. Não é ela. Então não é fácil viver aqui. Eu tenho que olhar para a pessoa e ver que ela é má, mas ela é má porque ela tem algo ruim, não é contra ela. Eu tenho que orar para o que está nela. Apesar de ver ela, não é ela. Então eu não posso odiar. Porque se eu odiar, quem vai perder sou eu. Então, amado, se eu crer em Jesus, eu terei paz. Eu terei descanso espiritual, eu terei descanso mental, eu terei descanso físico nesse mundo. Amém, igreja? No versículo 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles nas palavras que ouviram, e não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Cristo veio, mas antes de Cristo já pregava a palavra, mas as boas novas foi depois que Cristo veio. Cristo pegou as boas novas, ele passou para os apóstolos pregou boas novas, mas nem todos que ouviram creu. Nem todos que ouviram deu ouvidos. Nem todos que ouvem o Evangelho dão ouvidos. Entende? Mas, querido, nem todos que ouvem dão ouvido. E aí o que acontece? Não traz transformação, não traz descanso espiritual. Porque para mim, para que a palavra de Deus haja em mim, eu não basta só ouvir. Eu tenho que crer. Eu tenho que colocar em prática. Entendeu? Eu preciso unir a mensagem à minha fé. E confiar. Porque senão não vai ter efeito nenhum na minha vida. Entende? Então se eu não tiver fé no Evangelho que eu estou ouvindo, se eu não colocar em prática, eu vou ser como os israelitas. Eu vou perder minha salvação. Eu vou perder minha bênção. Entende? Eu preciso ouvir, eu preciso crer e eu preciso ter fé. Porque senão vai ser em vão. Não vai acontecer nenhuma transformação em mim. A palavra ela só vai me transformar se eu crer nela. Se eu colocar ela em prática. Então a gente não pode permitir
que esse erro aconteça conosco. Certo, igreja? No 3, olha só o que diz aqui no 3. Nós, porém, que cremos, encontramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Olha só. Deus, Ele criou o mundo e Ele fez o quê? Ele descansou no 7º dia, não foi? No Salmo 95:11 diz: porque eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A incredulidade, ela impede a entrada nossa no descanso de Deus. Não só aqui, porque se eu sou incrédulo, se eu não tenho fé em Cristo Jesus, eu não terei paz nem conforto aqui também, né? Para lutar, para viver nesse mundo. Né? O inimigo vai fazer o quê? Ele vai usar a minha mente para poder fazer o quê? Para deitar e rolar na minha vida, para me adoecer, para me enlouquecer, para me surtar. E também eu não vou herdar a terra prometida, certo? Se eu não tiver fé. Então a minha incredulidade não me deixará entrar no descanso. E aí mais na frente fala o quê? Que Deus, Ele fez, Ele criou todas as coisas e Ele descansou no 7º dia. Até Deus descansou no 7º dia. Isso, irmão? Até Deus descansou no 7º dia. Amém? Então o que quer dizer? O descanso, amado, a porta do descanso, ele é aberta pela fé. Então a gente só entra no repouso, no descanso espiritual, através da fé. O cristão só consegue descansar se ele tiver fé em Cristo Jesus. Amém? E Deus, ele descansou no 7º dia, porque isso quer dizer que o nosso descanso, ele já está preparado há milênios de anos. Entendeu? Deus já descansou, Ele já preparou o nosso descanso há milênios de anos. Já está preparado. O que nós precisamos é o quê? É crer. Ali é Valentina, né? Que lindo. Então, queridos, o que nos faz perder o descanso de Deus e a fé? O que nos leva a perder isso? As nossas próprias vontades. Porque nós, queridos, nós temos assim, a tendência a correr atrás das nossas próprias vontades e não atrás das vontades de Deus. Nós queremos fazer os desejos nossos, carnais. Nós saímos fazendo nossas vontades sem consultar a Deus se está certo ou errado. Então isso nos leva ao quê? A perder o descanso. Que geralmente quando a gente faz as coisas do nosso jeito, da nossa forma, sem consultar a Deus, a gente geralmente só planta fruto ruim. E aí a gente sai daqui. A gente perde a paz. A gente perde o descanso. Né? A gente perde a salvação. O nosso orgulho, meu Deus, como que o orgulho leva a gente a perder as coisas? Porque o orgulho nosso, a gente não quer perder nada. Eu não quero perder a disputa na briga com o Silvano. O Silvano me ofende, eu quero ofender ele também. Não é assim? Se alguém briga comigo, eu não consigo baixar a guarda. Se ele me ofender, eu quero perder mais. Isso é orgulho. Satanás perdeu. Ele foi jogado no céu por quê? Por causa do orgulho. Porque ele queria ser igual a Deus. Saul perdeu o reinado por quê? Porque ele desobedeceu. Porque ele não obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Porque o orgulho dele quis fazer o que os seus soldados
né? Eva perdeu o jardim do Éden porque ela quis experimentar ser igual a Deus, orgulho. Então, o nosso orgulho, amado, também é algo que nos leva a perder o descanso. Nos faz sair da presença de Deus, perder o descanso, perder a fé, nos perder. E a busca insaciável por bens. O ser humano, ele tem uma vontade insaciável por bens. A gente quer uma casa, aí a gente consegue a casa. Aí a casa não está boa, a gente quer aumentar a casa. Aí a gente quer um carro, aí a gente consegue o carro. Aí o carro não está bom, a gente quer o outro melhor. Assim, a gente está sempre buscando, uma busca insaciável por bens. E o pior é que quando a gente não consegue, a gente não está feliz. A gente perde a paz. Porque aí você não dorme tentando imaginar como é que você vai conseguir. Ai, como é que eu vou fazer? Aí eu preciso arrumar mais um emprego. Preciso arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro. Porque eu quero aquilo. E quanto mais você ganha, mais você gasta. E você não consegue ter paz. Você não consegue ter descanso. Então a gente tem uma busca insaciável por Deus, que também tira o nosso descanso. Amém, igreja? Vocês estão conseguindo entender, amados? Então, querido, lá em Gênesis, como eu disse, fala que Deus, já preparou tudo, então o nosso descanso e a sua provisão já está completa e disponível para nós. Vamos lá no versículo 7. Versículo 7 diz o seguinte, a parte B do versículo diz: hoje, se ouvir-se a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos ler o Salmo 95. Achado, igreja? Diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos o rochedo da nossa salvação. Saímos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que vos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouviste a sua voz, não endureceis o coração como em Maribá, como no dia de Massa no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostoso com essa geração, e disse: ó povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos? Por isso jurei a minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha só, aqui esse salmo está falando do povo, quando Deus tirou o povo lá do Egito. O povo estava lá há 400 anos em escravidão, então Deus foi lá, ele fez as 10 pragas para o faraó lá, que endureceu o coração,
tirou o povo do Egito, abriu o mar vermelho, levou o povo para o deserto, né? Lá as roupas do povo não rasgou, caiu maná do céu, carne do céu, enfim. Deus aquecia eles de noite com fogo, cobria de dia com a nuvem, enfim. Sapato não rasgava. Olha só, esse é o Deus que nós servimos, né? Só que assim, o povo, apesar de ver tudo isso, quando eles atravessaram o mar vermelho, que chegou do outro lado, eles foram tomar água em um lugar chamado Maribá, e a água era amarga. Mas eles já tinham visto Deus fazer um monte de milagre. Passaram pelo meio do mar a seco, com paredes e tudo, mas eles começaram a murmurar. Ao invés de agradecer, eles vão murmurar. Então esse versículo está falando aqui, que o Deus, Ele criou todas as coisas, Ele criou o mar, Ele tem tudo na palma da mão dele. E que nós devemos o quê? Louvá-los, adorar, agradecer, engrandecer. Mas o povo, ao invés de reconhecer a grandeza de Deus, eles murmuram. E é assim que nós somos. Quando nós estamos na dificuldade, ao invés de falar assim, meu Deus já fez isso por mim, já fez isso por mim, e isso que eu estou passando é fichinha perto do Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é grande para fazer qualquer coisa. Ele criou todas as coisas. Eu sou o povo dele, eu sou ovelha dele. Então Deus pode fazer qualquer coisa por mim. Entende? Então nós temos que, ao invés de reclamar, nós temos que clamar. Nós temos que agradecer. Entendeu? Porque quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, nós além de não entrarmos no descanso de Deus, nós iramos a Deus. Deus é tardio em irar, mas Ele se ira. Ele é tardio, Ele é misericordioso, mas Ele se ira. Então, queridos, quando nós estamos em dificuldade, nós temos que entender que o Deus que nós servimos é poderoso para fazer qualquer coisa. Então nós temos que clamar, louvar, ir ao seu encontro. Ele é Deus acima de todos os deuses, de qualquer Deus, entende? Ele é o nosso Deus. Nós somos o seu povo, nós somos ovelha de sua mão. E nós temos que confiar nesse Deus. Que nós vamos ter descanso. Que nossa alma vai ter paz. Entende? Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos em agonia, é a nossa alma que está em sofrimento. E quando nós encontramos descanso, é porque nossa alma encontra paz. E a gente só encontra essa paz quando nós temos esperança. E essa esperança está em quem? Em Deus. Aquele que não tem esperança não tem paz. Nós precisamos ter esperança para ter descanso. Amém, igreja? Vocês estão entendendo aqui a pastora ou não? No versículo 8, vamos voltar lá em Hebreus. No 8 está dizendo assim: ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, o povo estava lá, no deserto, esperando para entrar na Canaã. Mas não era para entrar na Canaã para ter um descanso, eterno. Porque tem salmos falando ainda depois, de Josué, salmos ainda que vem falando sobre o descanso de Deus, certo? Mas quando Josué estava lá falando que ia entrar na Canaã para ter um descanso, era o descanso das batalhas. Porque eles batalhavam, muito, guerreavam com os povos para poder entrar na Canaã. Teve grandes batalhas durante a época que eles viveram no deserto. Então, amados, durante essa batalha que nós estamos vivendo aqui, Deus pode nos dar descanso. Nós podemos ter descanso em Deus, nessas batalhas que a gente vive aqui nesse mundo. Entende? Mas a gente precisa crer. A gente precisa crer que esse evangelho aqui é verdadeiro. A gente precisa crer que Jesus,
Ele morreu numa cruz por nós. Que Ele levou sobre Ele nossos pecados e nosso sofrimento. Nós precisamos crer. Porque eu não posso só ouvir essa palavra. Eu tenho que crer e colocar em prática. Então eu posso, amados, ter alívio e descanso das batalhas desse mundo. Amém, igreja? Eu posso ter. No 10 e no 11 fala: andai reto, ainda resta um povo, um povo de Deus. Quer dizer, que ainda resta um povo de Deus. Ainda existe um povo de Deus. Assim como Deus descansou após a criação do mundo, os cristãos que entram no descanso divino cessam a sua própria obra, abandona a tentativa de alcançar a salvação e descanso melhora pelos seus próprios esforços. Então, nós temos que entender, queridos, que nós não vamos alcançar nada por nós mesmos. Porque a gente, às vezes a gente deixa de ouvir a Deus, ou deixa de buscar em Deus a solução, e saímos tentando buscar a solução da nossa forma, com o nosso entendimento, da nossa maneira. Entende? E não em Deus. Nós não podemos sair por aí achando que nós sabemos como resolver o problema. Não é assim. Nós temos que buscar a solução em Deus, através de Cristo, em Cristo. Confiar totalmente em Cristo, para que a gente possa encontrar a solução do problema. Porque quando eu atravesso na frente de Cristo para resolver o meu problema, ao invés de resolver, eu crio mais problemas. Eu aumento os problemas. Eu não resolvo. Entende? Então eu preciso buscar em Cristo a solução, para eu poder ter descanso. E aí a partir do 12 fala essa palavra aqui, do 12, 13, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma. Viva. Gente, a palavra de Deus, ela não é só uma letra. Não é só uma história que a gente lê. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar. Ela produz resultados na nossa vida. Ela traz vida a quem ouve e obedece. Você pode ver, gente. Você pode estar na maior dificuldade, na maior tempestade do mundo. Mas se você ouve o Evangelho, se você coloca em prática, a tua vida é transformada. Não é? Se você às vezes está no leito de morte, você ouve a palavra de vida e você crê, Deus traz vida. Então a palavra de Deus não é só um livro que a gente lê. Ela tem o poder de transformar nossas vidas. E ela é a espada que corta de 2 gumes, por quê? Porque ela corta em qualquer direção. Ela confronta o ser humano. Tanto nas nossas ações, quanto nas nossas motivações. Então, ela faz com que a gente separe o certo do errado. Entende? É só no Evangelho, porque, gente, você pode ver, as pessoas que elas não buscam o Evangelho, elas normalizou tudo que é errado. Tudo que é errado, agora é certo. Não existe mais pecado. Mas na palavra de Deus, a gente consegue separar o que é certo e o que é errado. Então, por isso que é uma espada que corta dos 2 lados. Nas nossas ações e nas nossas motivações. A gente consegue entender e separar o que é certo e o que é errado. Divide a alma juntas e medulas. Por quê? A palavra de Deus, ela alcança lugares mais profundos e secretos do ser humano. Gente, não tem como a gente esconder de Deus. Não tem como a gente se esconder dele. Você pode negar o que você está sentindo para qualquer pessoa, mas o Senhor sabe, porque tem dentro de cada um de nós. Eles põem pensamentos
intenções do coração e revela quem realmente somos. A gente pode mentir para quem a gente quiser. A gente pode querer enganar quem a gente quiser. Mas a Deus a gente não engana. A gente não consegue enganar a Deus. Porque Deus, a palavra de Deus, ela revela quem nós somos. Amém? Então, queridos, é necessário que vivamos com sinceridade, integridade diante do Senhor. Ele conhece o nosso íntimo. E nós precisamos obedecer para ter descanso. Gente, se a gente não obedecer, nós não teremos descanso. Porque se a gente não obedece o Evangelho, se a gente ouve e não coloca em prática, se a gente ouve, não crê, não obedece, não coloca em prática, nós mesmos vamos plantando frutos ruins para a nossa vida. Nós mesmos plantamos vento. E quem planta vento, planta tempestade. Entende? Então a gente tem que obedecer. Então chega de fazer por nós mesmos. Vamos pedir direção a Deus para tudo que a gente vai fazer. Por mais que a vontade nossa seja gritante dentro da gente. Porque é assim, né? A gente quer fazer do nosso jeito. Mas vamos pedir direção para Deus. Porque só assim a gente vai encontrar descanso nesse mundinho que nós vivemos. E o descanso eterno que o Senhor já preparou há milênios de anos para nós. Amém, igreja? Entenderam? Glória a Deus. Amém. Então que a gente possa ir para casa com a certeza de que em Cristo nós encontramos descanso. Amém? Vamos orar?